Olá pessoal, tudo bem com vocês? E este é mais um vídeo do nosso canal, do nosso quadro devocional. E eu quero estar compartilhando com vocês hoje uma palavra que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 27. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que ainda não interage aqui com os nossos conteúdos, a estarem interagindo, a estar curtindo, comentando, compartilhando o nosso canal. Beleza? Bora lá? 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 27. Mas os filhos de Belial disseram: "E este é o que há de nos livrar?" E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Amém? Bora lá para a palavra. Esse contexto do versículo 27 se dá quando o povo escolhe Saul como o rei. A Bíblia diz que Samuel convoca o povo e, diante de todo o povo, Saul é escolhido como rei. Mas antes, Deus já havia direcionado a Samuel a vida de Saul para ser ungido rei. No entanto, a Bíblia vai nos falar que Saul se sente pequeno, se sente indigno, ali no capítulo de número 9, de receber esta unção, de ser rei sobre Israel. No entanto, que ele diz para Samuel: "Porventura não sou eu da menor das tribos, né? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor das famílias de Benjamim. Por que você acha que Deus iria me escolher para fazer isso? Por que você acha que Deus iria me escolher para reinar sobre uma nação, a nação dele, o povo dele?" Então ele se sente ali pequeno e indigno do chamado de Deus para com ele. Através da sua vida, Deus queria que ele reinasse sobre Israel por conta do povo que estava pedindo ali um rei, né? Estava abrindo mão do reinado de Deus e estava pedindo para Samuel com que colocassem um rei sobre eles, como todas as nações. Como todas as nações ali naquela época estavam vivenciando, eles também queriam vivenciar. Eles queriam um rei humano sobre eles. E nisso, né, o contexto também fala que Samuel fica triste, Deus se indigna com essa revolta do povo de querer um rei, de querer alguém sobre eles que não fosse Deus. Né? O povo estava rejeitando o reinado do Senhor sobre si. E aqui já entra um parêntese para nós da importância de nós aceitarmos, acatarmos o reinado de Deus sobre as nossas vidas. O quão importante é que nós venhamos acatar o reinado de Cristo sobre as nossas vidas. Nós não podemos querer outro reinado sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. Eu creio que o reino de Deus já existe em nossas vidas. O reino de Deus já existe dentro de nós através do seu Espírito. E a partir do momento em que nós cauterizamos a nossa mente a um outro sistema, a uma outra condição, nós estamos deturpando o reinado de Deus dentro de nós. Nós estamos abandonando o reinado de Deus. E aqui cabe um alerta para nós, né? Que nós não venhamos rejeitar o reinado de Deus em nossas vidas através do seu Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que, apesar da rejeição que Saul tinha para com ele, para com a sua casa, para com a sua tribo, ele era um homem muito belo, de um porte muito grande, e que entre os filhos dos homens do povo de Israel não havia homem semelhante a Saul, de tanto que a sua beleza era tamanha. E nisto, Deus chama a Saul, unge ele como rei através da vida de Samuel, né? Ele tem a sua unção, então Saul, ele é ungido sim a rei sobre Israel. Porém, aqui no versículo que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que depois que o povo escolhe Saul como rei, alguns filhos de Belial se referem a ele e intentam aí fortalecer o ponto em que Saul tinha mais dificuldade de lidar. Os filhos de Belial viram para uns para os outros e dizem: "É esse aí que vai nos livrar? É esse mesmo? Esse cara? É esse aí que vai nos livrar?" E a Bíblia diz que eles desprezaram e não deram presentes a Saul como todo o povo estava fazendo, né? Porém, a Bíblia diz que ele se fez como surdo. Mas vamos adentrar aqui nesse versículo dentro do contexto da história de Saul. Interessante, quando os filhos de Belial olham para Saul e dizem: "É este?", entra ali, eu acredito, dentro da mente de Saul, um ímpeto de
de indignação, de medo e também de rejeição. Porque Saul, ele já era dotado de um complexo de inferioridade. Ele já não acreditava no potencial daquilo que ele tinha, de quem ele era. Ele não acreditava que ele poderia ser escolhido para fazer alguma coisa e principalmente para Deus, né? Nesse dado momento, ele vence ali a rejeição dos homens para com ele. Mas se nós formos analisar a história de Saul, no capítulo de número 13, quando o reinado de Saul ia ser sacramentado, ia ser definido, ia ser ali, né, batido o martelo, não, ele é rei sobre Israel, através do sacrifício feito pelo profeta Samuel, a gente vê um contexto um tanto diferente. Por quê? Neste capítulo que nós lemos, capítulo de número 10, Saul, ele vence a rejeição dos homens, mas no capítulo de número 13, Saul é vencido pela auto-rejeição. Ou seja, ele vence a rejeição dos homens, mas ele não vence a sua auto-rejeição. Por quê? No capítulo de número 13, quando ele vê o povo se dispersando, quando ele vê o povo saindo, ele fica desesperado. Não. O povo tá indo embora, eu tenho que fazer o sacrifício. Eu tenho que fazer o sacrifício porque eu tenho que ser rei. E se esse povo for embora, eu não vou ser rei. Então ele fica com medo, e tomado desse medo, ele desobedece a voz do Senhor, ele desobedece a vontade de Deus. E é isso que acontece quando nós temos e somos dotados de uma auto-rejeição, de um complexo de inferioridade. Eu não estou aqui, de forma nenhuma, trazendo uma elevação ao seu ego. Não é isso. Eu não estou dizendo que você é autossuficiente. Não é isso. Eu estou dizendo que se Deus te chamou, não dê abertura para a auto-rejeição. Não dê abertura para o complexo de inferioridade. Entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda que quando Deus te chama, Ele te capacita. Ele se responsabiliza por te capacitar. Saul venceu ali a rejeição daqueles homens que olharam para ele e disseram: é esse que vai nos livrar? E quantas vezes muitos olham para mim e olham para você e talvez isso nos intimida de alguma forma, dizendo: como assim? Como que ela pode estar fazendo isso? Como que ela pode estar trabalhando assim? Como que ela pode estar ministrando assim? Como que ela pode cantar? Essa aí? Não. Essa aí vai gravar vídeo pro YouTube? Essa aí vai pregar a palavra de Deus no YouTube? Não. Quantas vezes nós somos rodeados destes questionamentos, destes pontos de interrogação e nos deixamos ser limitados por conta disso. Saul, neste ponto, ele conseguiu ali, nesse momento, vencer essa rejeição dos homens. Porque sim, quando nós somos escolhidos por Deus para fazer alguma coisa, nós devemos ter em mente: vão ter pessoas que vão rejeitar o propósito de Deus em nossas vidas. Vão haver pessoas que vão rejeitar, vão desprezar o chamado ou o propósito de Deus nas nossas vidas. Ei, vão ter pessoas que vão rejeitar aquilo que você está fazendo para Deus. Seja cuidar da sua casa, seja fazer um almoço pro seu esposo, seja cuidar do seu casamento, seja cuidar das coisas de Deus. Vão haver pessoas que vão rejeitar, que vão desprezar o seu posicionamento diante do propósito de Deus. Mas você deve se fazer como surdo, assim como Saul fez naquele momento. Mas que sirva de alerta aqui para nós, que nós possamos estar nos fazendo de surdo para todo o questionamento do propósito de Deus em nossas vidas, em todo o tempo. Não como Saul, que venceu a rejeição dos homens por um breve momento, mas quando se viu ameaçado ali, porque se sentia pequeno, porque se sentia incapaz, ele entregou isso, desobedecendo ao Senhor e fazendo o sacrifício quando não era para ser feito. Que nós possamos, através desta palavra, compreender que quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E isso é o que importa. Amém? Esta foi a nossa palavra devocional de hoje. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos diante da sua palavra e queremos te agradecer por essa oportunidade. Deus, que a cada ouvinte desta palavra, que eles possam ser alcançados. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e seja muito bem-vindo a esta jornada de fé, esperança, amor e aprendizado da palavra de Deus. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.